Imob TV. Oferecimento. Exata Financiamentos. Preferita Paisagismo. Galon Tintas. E Imobiliária Conquista. Olá, seja bem-vindo ao seu programa Imob TV, um programa dedicado ao mercado imobiliário capixaba, e hoje eu recebo o Elvésio Lacerda. Isso mesmo, ele é interino do cartório de registro aqui de Linhares e titular do cartório de registro de Rio Bananal. Seja muito bem-vindo, Elvésio. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Elvésio Lacerda Júnior, eu sou interino do cartório de Linhares, com muito orgulho fui indicado, e sou titular do cartório de Rio Bananal, sou formado pela Faculdade de Direito de Colatina, sou Canela Verde, sou lá de Vila Velha, e há 28 anos estou na cidade de Rio Bananal, e há 3 anos e meio, com muito orgulho, fui indicado para o cartório de registro de imóveis da cidade de Linhares, onde eu exerço o cargo de interino, e estou administrando entre Linhares e Bananal com muito orgulho. E Bacana. Linhares, que eu tinha muito orgulho que eu já conhecia Linhares há muito tempo, e não tive muita dificuldade para administrar o cartório, pois sempre tive as portas abertas do cartório de Rio Bananal com o cartório de Linhares. Maravilha. Elvésio, que é Canela Verde aqui de Vila Velha, né? Há 28 anos você veio para Linhares. Sua esposa é de Rio Bananal, né? De Rio Bananal. Ela nasceu em Rio Bananal e foi para Vila Velha. Muito novinha foi para Vila Velha. Lá eu conheci ela lá em Vila Velha. E por ironia do destino, eu fui parar em Rio Bananal. Você foi parar em Rio Bananal, que é a terra natal da sua esposa. Natal da minha esposa. Elvésio, você é formado em Direito, não é isso? Sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de Colatina. Fiz a OAB, inclusive tive que dar baixa porque a classe de cartorário não se pode advogar, né? É uma classe que, infelizmente, só pode tomar conta do cartório e mais nada, não pode ser empregado de ninguém e tem que cumprir aquela risca dentro dos cartórios. Bacana. Elvésio, você que está há 28 anos em Rio Bananal, com cartório de registro de imóveis de Rio Bananal, há 3 anos e meio você é interino aqui do cartório de registro de imóveis de Linhares. Nós vamos falar daqui a pouquinho do volume de negócio que deve estar rolando lá no cartório em função do aquecimento imobiliário. Mas eu queria, antes de falar sobre isso, que você comentasse um pouco sobre a função do cartório, e principalmente do cartório de registro de imóveis, né, que é o foco aqui do nosso programa. Olha, eu posso dizer que o cartório de registro de imóveis é a peça fundamental para você comprar algum imóvel, para você adquirir algum imóvel. E posso te falar, todo imóvel tem que ter um início e fim. O que é o início? O início é uma escritura registrada em cartório, onde você, se quiser adquirir um imóvel, você tem que buscar seus documentos do passado até chegar a quem é o dono atual, para que você possa adquirir com segurança e fazer uma escritura com segurança, onde o registro de imóvel vai conferir, vai analisar toda a documentação, todos os impostos pagos, todas as certidões pagas, kits, e a gente vai analisar toda essa documentação e vai te dar um ok, que você recebe sua escritura registrada no cartório com toda a garantia do cartório de registro de imóveis. Bacana. Tem um ditado que rola no mercado imobiliário que fala assim: só é dono de um imóvel quem registra o imóvel, não é isso, Elvésio? Isso é o que mais acontece, que muitas vezes chega lá no cartório uma pessoa com recibo. E você, mas fulano invadiu meu terreno lá, mas chega com recibo. Por incrível que pareça, hoje, o slogan que a gente usa, quem não registra não é dono. Se você não registrar o seu lote, ou a sua casa, o seu apartamento, você não é dono. Você está lá com um recibo, sem garantia nenhuma. É verdade. E o cartório de registro de imóveis ele tem uma função importantíssima. A Prefeitura de Linhares tem combatido aí alguns loteamentos clandestinos que tem na cidade. Nós já falamos isso aqui no nosso programa. A Prefeitura tem feito um belo trabalho, Elvésio, no combate desses loteamentos, fazendo alguns acordos e liberando esses loteamentos quando o loteador faz a infraestrutura, regulariza o documento o loteamento junto à Prefeitura.
Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de prática no mercado imobiliário, né? O nosso telespectador aqui, às vezes, que ele vê um lote num valor assim, muito bom, né? Ele deve desconfiar. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse desafio que tem no mercado imobiliário. Hoje, eu conheço Linhares há muito tempo, porque a minha esposa é daqui da cidade de Linhares, Rio Bananal pertencia a Linhares, por isso eu conheço muito. E hoje eu posso te dizer, Linhares é uma das cidades mais bem organizadas do Espírito Santo, e posso te dizer que quase todos os imóveis de Linhares, antes de construir, de legalizar a documentação, ela passa pela prefeitura com a fiscalização enorme. Quase todos os loteamentos daqui de Linhares são legalizados junto à prefeitura, são legalizados junto ao cartório de registro de imóvel, porque a prefeitura, ela fiscaliza mesmo aqui em Linhares. Então, ela exige das pessoas que vendem imóveis, primeiro, a sua legalização do imóvel, seja com casa, seja apartamento, a legalização perante o cartório. É isso aí. Então, se você está em processo de compra de algum imóvel, de algum lote, busque saber a informação, procure primeiro um corretor de imóveis, né, um corretor de imóvel credenciado pelo CRESSE, né, aqui de Linhares, ou da sua cidade, daí da onde que você estiver nos assistindo. O CRESSE, ele tem um curso, né, que ele dá para os corretores no processo de formação do corretor, onde é aplicado também uma prova, e lá nesse curso o CRESSE ensina todas as práticas, todos os documentos que o corretor deve exigir no momento ali da venda de um imóvel para garantir para o comprador e para o vendedor o melhor negócio. Então procure um corretor credenciado pelo CRESSE para fazer a sua operação aí. Elvésio, Linhares é uma cidade bem desenvolvida do ponto de vista, né, de infraestrutura, do ponto de vista de desenvolvimento industrial, de organização. E é uma cidade também que está avançada também do ponto de vista da regularização fundiária, né? A prefeitura tem feito alguns trabalhos de regularização, mas são poucas áreas do município que ainda é no recibo, né? Isso Linhares é bastante escriturada, não é isso? Linhares, quando eu cheguei aqui, inclusive, tem uma lei federal que acabou proibindo a legalização de títulos de aforamento. E Linhares, muita gente deixou os títulos de aforamento nas gavetas e não registrou no cartório. Porque tem várias prefeituras que talvez regularizam e já dá a pessoa registrado. Uhum. E nessa época que eles tiveram o título de aforamento, eles não legalizaram perante o cartório. E tiveram um tempo para legalizar esses documentos. Uhum. Quando eu cheguei aqui, apareceu várias escrituras para regularizar o título de aforamento. Só que, infelizmente, pela lei federal que proibiu, nós não legalizamos mais nenhum documento de título de aforamento, certo? E aí, a prefeitura, nesse sentido, está tentando, através da regularização fundiária, legalizar essas pessoas que não deu tempo de registrar seus documentos. Mas que Linhares, quase todos os lugares aqui, são quase todos registrados. Aqui tem vários loteamentos registrados, muitos investimentos, muitos loteamentos e está em... É bem organizado, né, os empreendimentos imobiliários que tem na cidade, né? Organizado. São poucos os que fogem à curva, que faz um clandestino, mas a prefeitura está atuando fortemente aí para não deixar que isso aconteça, né? Elvésio, você falou de título de aforamento. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que documento é esse. Título de aforamento foi no tempo da Dom Pedro, da Rainha, lá no passado. O nosso município era de um imperador, de um rei, uma rainha. E para legalizar essa documentação, a prefeitura teve que legalizar como título de aforamento, que foi dado de presente pela rainha. Foi um presente da coroa portuguesa para o município de Linhares. Para o município de Linhares. Então Porque, inclusive, nós temos aqui a Ilha do Imperador. Isso. Que é a nossa lagoa, tem a Ilha do Imperador. Na época do Imperador, que foi dado essas escrituras para a prefeitura, e a prefeitura,
para repassar esses lotes, para legalizar, fez os títulos de aforamento. Fez os títulos de aforamento. E muitos imóveis aqui em Linhares, muitos lotes e muitas casas foram construídas somente com o título de aforamento. Quem tem somente o título de aforamento no seu imóvel, ele precisa ir lá e registrar o seu imóvel? Se ele não foi registrado, ele tem que, hoje, ele não pode mais, porque uma lei federal já proibiu fazer. Então ele tem que procurar a prefeitura para legalizar o seu documento. Quem registrou, hoje está registrado, legalizado, faz escritura, tranquilo, transfere, vende corretamente. Mas quem não fez isso até o dia que a lei proibiu, até hoje eles estão tentando legalizar pela prefeitura. Então, se você tem o seu imóvel com título de aforamento e ainda não registrado, vai até a prefeitura, procure legalizar o seu documento, né? E depois você vai até o cartório para registrar esse documento. E você pode também procurar um despachante imobiliário, que é um papel fundamental também dentro da cadeia produtiva do mercado imobiliário, que é o despachante imobiliário, que é aquela pessoa que, quando a gente não entende muito daquele processo ou a gente não tem muito tempo para fazer essa correria, eu vou chamar assim, cartório, prefeitura, você contrata um despachante imobiliário, inclusive é pauta de algum programa para frente aí, eu vou chamar algum despachante imobiliário aqui para a gente falar sobre esse assunto, esse importante papel, bonito papel do despachante imobiliário. Você procura o despachante imobiliário, ele vai fazer isso aí para você. Então, se você tem um título de aforamento que ainda não foi regularizado na prefeitura e não foi registrado, procure a prefeitura, pegue as orientações na prefeitura. E qualquer dúvida também, você pode procurar o Elvésio e o time do Elvésio lá no cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis fica ali em frente à Menele Tintas? Fica do lado da Estilomac, em frente à Menele Tintas, na rua Avenida Comendador Rafael. Aqui né? No centro de no Linhares. Centro de Linhares. Bem simples, Bem fácil simples, e rápido fácil, de chegar. rápido, o atendimento é rápido. Maravilha. Com a equipe muito boa para atendê-lo a qualquer hora. Você falou de equipe minutos. aí, me fala um pouco da equipe lá do cartório. Hoje vocês estão com quantos colaboradores lá? Eu, ao ser indicado como interino do cartório, eu peguei o cartório com 22 funcionários. E eu tive muita dificuldade. Na época eu tive muitas funcionárias grávidas e logo veio a pandemia. Vindo a pandemia, eu tive funcionários afastados e hoje eu não posso aumentar quadro e, ao contrário, o aumento de serviço está bem maior e eu estou com o mesmo quadro de funcionário, mas graças a Deus nós estamos tocando, atendendo qualquer um, atendendo o público, advogado, Bacana. Corretores de imóveis, despachantes, todos eles, prefeitura, tudo com muito carinho. Legal, você falou de um assunto aí que vai ser o assunto do nosso próximo bloco, porque a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí, que a gente vai falar do aumento de volume de negócios, de processos lá no cartório de registro de imóveis. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje o assunto é o cartório de registro de imóveis aqui de Linhares e de Rio Bananal. Eu recebo aqui o Elvésio Lacerda Júnior, ele que é titular do cartório de registro de imóveis de Rio Bananal e interino do cartório de registro de imóveis aqui de Linhares. Elvésio, a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco, né, sobre o aumento, né, o aumento do volume de negócios lá dentro do cartório. Você acredita que a pandemia acelerou isso? O que você esperava da pandemia no início da pandemia? Betinho, a pandemia ajudou um pouco a aumentar o volume de serviço junto ao cartório. Eu vou te dizer por quê. Porque várias famílias ficaram dentro de casa e alguns até questionando sobre o medo. E com esse medo dessa pandemia, várias pessoas começaram a pensar: puxa vida, meu documento da minha casa não está legalizado, meu documento do meu lote não está legalizado, meu apartamento não está. E começaram a procurar o cartório, da onde chegou várias escrituras antigas, chegou várias documentação antiga, e com isso dobrou o nosso serviço, entendeu? Mas graças a Deus, apesar da pandemia, a minha equipe de funcionários se dobrou
e o prazo foi estendido, nós levamos em torno de 60 a 90 dias para entregar uma documentação. O cartório, em períodos normais, ele tem 30 dias para... Em períodos normais, eu entrego o documento com menos de 30 dias. 30 dias. Na pandemia aumentou Na pandemia, esse prazo foi estendido para 60 dias e nós conseguimos 60 até 90 dias nós entregamos todos os documentos analisados, certinhos, corretamente. Tivemos alguns que levou um pouquinho mais porque requeria mais análise e foi... Entendi. Porque também esse prazo, você divide um pouco essa responsabilidade com o requerente também. Se o requerente colocou um processo no cartório que está faltando alguma certidão, que está faltando algum documento, ou o projeto está em desacordo com alguma coisa, você devolve esse projeto, orienta ele para que ele regularize e volte. Essa documentação, ao entrar no cartório, ele dá entrada. A minha equipe vai analisar esses documentos e se tiver faltando algum documento ou algum imposto não pago ou uma certidão, se o nome estiver errado ou um CPF, se faz uma nota de exigência, devolve para a pessoa tem um determinado prazo para devolver o cartório e o cartório tem mais 15 dias para dar outra analisada e findar esse documento. Findar o documento. Então, ó, na cadeia produtiva da construção civil, do mercado imobiliário, desde a compra do terreno até você pegar a sua chave e morar na sua casa, existe vários segmentos de mercado dentro do mercado imobiliário. Por exemplo, tem o cara do lote, a loteadora que vendeu o lote, depois você contrata o pedreiro, você vai lá na loja de material de construção, compra o tijolo, a lajota, o cimento e por aí vai. Depois você contrata a jardinagem, contrata a marcenaria e por aí vai, né? Quando entrou a pandemia, nós recebemos muitos convidados aqui que falaram para a gente que no período da pandemia os negócios deles aqueceram, né? Um exemplo foi o Flaviano da Casa Nova, por exemplo, ele nos deu uma entrevista aqui e falou que no período da pandemia aqueceu muito em função da família em casa, ela passou a observar mais os seus itens, né? O sofá, o colchão, a cortina, o papel de parede, alguma coisa que incomodava sempre. Talvez incomodou menos e na pandemia incomodou mais porque você passou a viver mais na sua casa. Você acredita então que quando a família vai para dentro de casa, olha aquilo ali, ela passa a ter medo de perder o imóvel e aí ele busca os documentos lá do imóvel para ele registrar? Onde ele aqui em Linhares tem vários, vamos dizer assim, corretores que desembaraçam os documentos e essas pessoas foram procuradas com mais intensidade para regularização desses imóveis. O que é regularização? Muitos não tinham plantas, muitos não tinham plantas da parte elétrica, não tinha do que ele construiu ali, o imóvel que ele construiu. O que ele fez? Ele contratou esse dinheiro foi lá, fez a sua planta tudinho, tudo certinho, de acordo. E eles, através desses processos, foram realizando vários imóveis e aí o aumento foi significativo. Foi significativo, né? Aumentou bem o movimento. Tem muita gente também, Elvésio, que tem o lote já há alguns anos, construiu a casa e não averbou a obra, né, na escritura do lote. Como é que é esse processo aí? Esse processo é o que eu falei agora. Eles procuraram uma pessoa credenciada, que é bom procurar uma pessoa credenciada, aonde ele tem que ter a planta da casa direitinho, a averbação junto à prefeitura, onde a prefeitura vai dar uma certidão detalhada corretamente do que ele fez, para ele ir procurar o cartório, com os ofícios direitinho, com os documentos, com as certidões, tudo direitinho, para averbar naquela matrícula, naquela imóvel que ele tem. Legal. Lá no cartório você tem quantos funcionários hoje? Quantos colaboradores lá? Ó, ao assumir o cartório, eu peguei o cartório com 22 funcionários e eu não pude aumentar ninguém. Eu tive eu perdi 3 funcionárias que foram embora porque os maridos trabalhavam em empresas que elas foram para fora. E essas pessoas, eu tive que fazer o seguinte: para aumentar o meu quadro, ou botar mais uns 2 funcionários para trabalhar, porque com a pandemia eu não tive, ao contrário, o serviço dobrou.
Entendi. Eu tive muito movimento dentro do cartório. Em função disso tudo que a gente está falando. Aí eu peguei, quando me saía um funcionário que ganhava um pouquinho mais, eu colocava 2 funcionários. Entendi. Aí eu consegui dar conta. Eu hoje administro o cartório de registro de imóveis, com 23 funcionários. Eu tenho o cartório de protestos e eu tenho o cartório de pessoa jurídica e títulos de documento. Bacana. Então, com 22, 23 funcionários lá no cartório, né, você, com o período aí da pandemia, você teve que, em algum momento, dispensar algumas pessoas, isso diminuiu um pouco o quadro de funcionários. Só que, em função disso tudo que a gente estava falando aqui, o volume de processos aumentou lá no cartório, não é isso? O prazo se estendeu um pouco, vocês vêm dando conta de entregar os processos no prazo, dobrando, como você está falando, né? Vocês têm, como diz o ditado popular, né? Passado um dobrado lá no cartório, né? E aí você que é construtor, você que tem algum processo lá no cartório de registro de imóveis, aqui a gente pede um pouco de paciência para você. O volume de negócio lá no cartório aumentou significativamente, né, em função do aumento também de número de imóveis em Linhares, de construtoras chegando em Linhares, de imóveis novos, de loteamentos novos e também dos imóveis antigos aqui de Linhares, que o Elvésio falou aqui, as pessoas tiraram os documentos da gaveta, passaram a analisar melhor os seus documentos e perceberam que precisavam, de fato, registrar o seu imóvel, porque, Elvésio, só é dono do imóvel quem? Quem registra. Quem registra o imóvel. Quem não registra não é dono. Quem não registra não é dono. Elvésio, o cartório de registro de imóveis de Linhares, ele é um cartório referência, né? Linhares tem se despontado aí no Espírito Santo como a cidade do desenvolvimento aqui do Espírito Santo. Muita gente chegando aqui em Linhares, muitas construtoras chegando, loteadoras chegando, né? O volume de negócio vai aumentar, a gente sabe disso. Eu queria que você me explicasse agora o que você enxerga do futuro do cartório, dos cartórios de uma forma geral e do cartório de registro aqui de Linhares. Robertinho, em destaque também, na nossa cidade de Linhares, o cartório de registro de imóveis, ele é um cartório que... Linhares é uma cidade para a agricultura, é uma cidade desenvolvida para a agricultura. Hoje nós temos aqui cacau, mamão, coco, café, e eu digo a você, e os bancos estão emprestando dinheiro para financiamento da agricultura aos montes, tem aí vários. E eu digo para você, o nosso volume de serviço, por esses dias, inclusive tem uma lei federal que diminuiu o valor do registro desses contratos de cédulas rurais, agrícola e hipotecária. E o contrário disso, o que aconteceu? Os agricultores hoje estão buscando mais recursos. E o nosso movimento no cartório, ele dobrou em torno disso. É muita cédula rural, é muita escritura de financiamento de casa própria. A Caixa nos envia muitos contratos, inclusive tivemos vários contratos daquela casinha do Rio Doce ali, estão todos legalizados, escriturados, na mão dos seus donos. Teve mais 2 loteamentos lá para dentro de Pontal? Não, Estrada do Pontal. Jocafe. Jocafe teve 3 conjuntos de casa, todos eles legalizados, todos eles com escritura. E eu dei conta nesse tempo da pandemia, quando a Caixa Econômica queria todas essas escrituras o mais rápido possível. E para você ver, com a pandemia eu dei conta com as escrituras que legalizaram e o nosso cartório. Graças a Deus... A gente percebe lá, Elvésio, que o seu cartório ele é um cartório diferenciado, é um cartório empreendedor, é um cartório muito sério. A gente que atua no mercado imobiliário constantemente vai lá no seu cartório. E outra coisa que é importante lembrar, os cartórios, né, tem quantos cartórios em Linhares? São 7? Se eu não me engano, são 7 cartórios de registro civil. 7 cartórios de registro civil em Linhares. Registro de notas. De registro de notas. Todos eles de registro civil. Podem fazer escritura. Todos eles podem fazer escritura. Mas todos eles convertem os registros, só um que faz. Então, você pode procurar qualquer cartório do Brasil para fazer a sua escritura, mas o registro do imóvel só faz na comarca onde o imóvel está.
Então, se você está comprando um imóvel em Linhares, você pode registrar, fazer a escritura no cartório da sua cidade, no outro cartório aqui de Linhares, mas a escritura do imóvel só no cartório de registro de imóvel, não é isso? Correto, Robertinho. A escritura você pode fazer em qualquer cartório de notas, pode fazer no Brasil inteiro, entendeu? O imposto você vai pagar junto à Prefeitura de Linhares, o cartório mas o registro é somente no cartório da comarca de Linhares. Por isso que o movimento, o número de processos no cartório de registro de imóveis, ele é alto. Mas o Elvésio e o time do Elvésio tem dado conta, né, tem cumprido os prazos. Eu vou fazer mais um pedido aqui, eu vou com frequência no cartório do Elvésio, eu vejo a turma dele trabalhando lá, eu vejo o engajamento que tem, e eu vou fazer mais esse pedido, Elvésio. Você que é construtor, você que tem algum processo lá no cartório do registro de imóvel, tenha um pouco de paciência. O cartório está cumprindo os prazos, né, está trabalhando dobrado para cumprir os prazos. Nesse período de pandemia, você que às vezes tem que ficar do lado de fora do cartório, não é só lá, em todos os cartórios, nos órgãos públicos do Brasil inteiro e até em instituições privadas, por motivo de segurança, o cartório do registro de imóveis aqui, as pessoas entram, são poucas pessoas que entram no cartório, quando as pessoas saem, outros entram, né? Isso é o protocolo que tem lá no cartório, para a sua segurança e para a segurança do time do Elvésio aqui. Elvésio, a gente está caminhando para o final do nosso programa, eu quero te agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de vir aqui no programa, contribuir aí, contar um pouco do seu dia a dia lá do cartório, um pouco da sua bela história. Mas antes de finalizar o programa, eu tenho um hábito aqui de pedir uma mensagem de otimismo para o nosso telespectador. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem. Robertinho, eu ia até falar com você antes, até para o público. O público me conhece aqui em Linhares, quando eu assumi esse cartório tem 3 anos e meio, e as portas do cartório estão sempre abertas. Eu coloquei meus funcionários, inclusive para trabalhar final de semana, feriado, para dar conta do serviço, e só dar conta do serviço. Eu, como tabelião do cartório, oficial do cartório, eu poderia nem aparecer, mas todo mundo me conhece na portaria, porque eu acho muito desonesto eu deixar, às vezes, uma pessoa esperando numa fila, e eu sou um cara meio chato, como diz a coisa, eu desço com o maior orgulho, atendo qualquer um, boto toda a minha equipe para atender qualquer pessoa. E eu queria agradecer a você e confiar em Deus, que eu estou sempre com Deus no coração e Ele sempre esteve ao meu lado, e com Ele eu vou caminhando e tenho fé em Deus, que eu vou dar conta do recado até o dia que tiver um concurso no cartório e alguém vir para o meu lugar. Maravilha. Você usou uma palavra aí que é muito importante para todos nós, que é fé, confiança em Deus. Deus está presente conosco. Deus esteve conosco nesse período de pandemia aí, nos dando força. Perdemos algumas vidas da vontade de Deus, mas graças a Deus nós estamos aqui com saúde, seguindo adiante. Parabéns mais uma vez lá para o seu engajamento no cartório de registro de imóveis de Linhares. Parabéns para todo o seu time lá do cartório de registro. Um abraço também para a Gleiciele, que é sua filha, né? Qual é a função dela? Você me falou a função dela? Ela é minha dela? oficial substituta. Oficial substituta também, que toca, é a líder do time, que toca o time do cartório lá. Um abraço para você, Gleiciele. Continue com esse empreendedorismo aí no cartório de registro de imóveis de Linhares. Elvésio, mais uma vez, muito obrigado. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só procurar no Spotify ou no Deezer por Housecast, tá bom? Um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Imob TV. Oferecimento Exata Financiamentos, Preferita Paisagismo, Galon Tintas e Imobiliária Conquista.